conhece sabe muito bem que eu sou um feliz proprietário de um Xbox Series S e eu só não tenho PlayStation 5 porque eu sou pobre. E só que eu não tenho esse problema de rivalidade entre sonistas e caixistas. Eu sou um cara bem democrático. Também nunca tive problema desse duelo entre Apple e Google, o Android e iOS. Eu tenho a felicidade de utilizar os dois no meu dia a dia e acho que qualquer discussão nesse sentido é meio babaca, porque tecnologia tá aí para isso, tá aí para servir para todo mundo, para funcionar para todo mundo, e o que importa é que a tecnologia funcione bem para você e para o máximo de pessoas possível. A gente tem pontos positivos e negativos no iOS e no Android e tá tudo certo. Da mesma forma como temos pontos positivos e negativos no Xbox e no PlayStation. Os exclusivos da Sony são simplesmente excelentes e a Live Gold, a finada Live Gold, eu ainda me lembro dela com muitas saudades, mas o Xbox Game Pass Ultimate eu acho que é a melhor forma de você aproveitar os jogos de videogames, de ter uma biblioteca ampla para você ter títulos variados e tudo mais. Então, eu não sou um cara que fica restrito a um mundo apenas. Eu gosto de diversificar e gosto de variar nas plataformas que eu utilizo. Mas eu devo reconhecer quando a coleguinha faz a coisa bem feita. A Sony anunciou uma atualização de software para o PlayStation 5 que eu acho assaz interessante e que inclusive tenta, se não resolver, pelo menos minimizar um dos maiores problemas da atual geração de videogames, que é o dos consoles de videogames, já que a gente pode rodar jogos nos smartphones, em consoles portáteis, enfim, dos consoles de mesa ou dos consoles tradicionais, que é o espaço de armazenamento cada vez mais restrito para jogos que estão ficando cada vez maiores. Eu ia falar cada vez mais maiores e aí as pessoas iam me criticar porque eu não sei falar o português direito nos vídeos que eu gravo para o YouTube. Mas faz parte do jogo. Eu não estou com roteiro na minha frente. Esse é um vídeo bem informal para conversar com você sobre o assunto. Dito isso, os usuários do PlayStation 5 vão receber uma atualização em breve, onde, na minha modesta opinião, o principal destaque está na possibilidade de você dobrar a capacidade de armazenamento máxima disponível no console da Sony a partir de unidades de SSD. Antes, o PlayStation 5 suportava até 4 TB de armazenamento e agora, com essa atualização de software que deve estar disponível para os usuários em algum momento no futuro, na verdade, todas essas novidades da Sony vão chegar de forma gradativa aos consoles em atualizações subsequentes. Você primeiro vai receber uma atualização para entregar um pacote de novidades, depois vai receber outro update para outras melhorias. Então, nem a Sony informou de forma precisa quando que essa atualização para aumentar a capacidade de armazenamento do console vai acontecer. Fato é que os usuários do PlayStation 5 vão poder colocar até 8 TB de armazenamento interno para poder instalar jogos e aplicativos no console. Tudo bem, eu sei que algumas pessoas vão se questionar, mas Eduardo, onde é que eu vou conseguir um console de 8 TB? Como é que eu vou pagar por tanto armazenamento em SSD e ainda continuar a alimentar a minha família com 3 refeições por dia? Não vamos pensar nisso agora, tá? Eu sei que as unidades de armazenamento com essa capacidade são restritas, são pouquíssimas, muito poucas, escassas, e as que estão disponíveis custam o seu rim no mercado negro. Mas a questão neste primeiro momento não é essa. O que eu quero conversar com você antes que esse vídeo alcance os 10 minutos é que, pelo menos a Sony percebeu que os títulos AAA estão ficando cada vez maiores, estão consumindo cada vez mais espaço de armazenamento e, com a tendência das mídias físicas desaparecendo do mercado,
por conta do próprio estímulo de Microsoft e Sony em colocar para os usuários a alternativa de downloads diretos dos jogos nos consoles e o streaming de jogos, e no caso da tecnologia do streaming, isso ainda está em desenvolvimento, não é uma proposta perfeita, mas para muitos especialistas é o futuro dos jogos de videogames. Você oferecer neste primeiro momento uma maior capacidade de armazenamento nos consoles é o primeiro passo para entender melhor o problema que os jogadores estão convivendo, não só nessa atual geração, como, penso eu, na geração anterior. Porque não foram poucas as pessoas que trocaram as unidades de armazenamento tanto do Xbox One quanto do PlayStation 4 para poder abrigar mais jogos, ou utilizando HDs externos para instalar esses jogos em unidades de armazenamento adicionais. E isso é um problema para os jogadores. E essas plataformas, seja a afinada Live Gold ou o Game Pass, o Ultimate ou até mesmo as plataformas da Sony, elas estimulam os jogadores a ter um catálogo maior nos jogos. Poxa vida, o próprio Game Pass Ultimate conta com uma biblioteca com mais de 100 jogos disponíveis que você pode instalar a qualquer momento. O novo Game Pass Core, que é a nova base para assinantes da Xbox, também conta com um catálogo que largou com 36 títulos e está lá disponível para você fazer o download e instalar no seu console a qualquer momento, em troca de uma módica quantia que pode custar o mesmo que o ingresso de cinema, dependendo da cidade que você está morando. Então, esse problema é real para os jogadores. E não só pelo espaço de armazenamento, mas também pelo desempenho que esses consoles podem entregar. Tudo bem, a nova geração de consoles já conta com SSDs, conta com unidades de armazenamento em alta velocidade, e isso faz com que tempos de carregamento sejam menores e que o próprio desempenho do console seja mais fluido. Mas é um dispositivo eletrônico, é um dispositivo que usa o armazenamento também para entregar o melhor desempenho. São sistemas que trabalham com armazenamento em memória aleatória e que buscam os dados de forma rápida nas unidades para encontrar o primeiro espaço livre disponível para armazenar aquele dado. Então, se você não cuida desse aspecto também, com o passar do tempo e a superlotação dessas unidades de armazenamento, o desempenho dos jogos começa a cair, o desempenho do console também, e aí você vai ter um monte de gamers aborrecidos com os lags e travamentos. E o que é pior é que até semana passada, ou até que a Sony decidisse atualizar o PlayStation 5 para ser compatível com maior armazenamento, os fabricantes desses consoles não falavam sobre o assunto. Em algumas poucas oportunidades tinha algumas falas isoladas de executivos sobre esse tema, e também os desenvolvedores de jogos são aqueles que mais reconhecem essa dificuldade que os usuários vão passar daqui para frente por conta de jogos cada vez mais completos e, por consequência disso, com maior capacidade ou maior consumo de capacidade de armazenamento nos consoles. Para encerrar, a minha dúvida é se a Microsoft vai fazer a mesma coisa com os consoles da atual geração da linha Xbox, tanto o Xbox Series S e o Xbox Series X. No Xbox Series S, eles corrigiram, entre aspas, a rota, lançando o Series S Black, que conta com 1 TB de armazenamento integrado. Mas isso não é o suficiente. Isso está bem longe de resolver o problema. E para a Microsoft, esse problema não pode ser resolvido com aquele cartão de expansão da Seagate, que custa o olho da cara, que custa o rim, que custa o pulmão no mercado negro. A solução não pode passar por isso, porque os gamers não vão comprar essa ideia. Sem falar que, se a Microsoft acredita que a gente ainda está desenvolvendo jogos exclusivos para os Xbox Series S e X,
e os jogadores vão migrar para os novos consoles e a geração do Xbox One vai ser aposentada. Se eles estão apostando nisso, eles precisam pensar na capacidade de armazenamento desses consoles também, porque tudo que eles querem, que a indústria quer, que os desenvolvedores de jogos desejam, é que os usuários comprem esses jogos da nova geração. Jogos da nova geração, que no caso específico da Microsoft, são residuais. Então, a Microsoft tem que pensar no futuro, mas também pensar no presente. É melhor copiar. Microsoft, te dando conselho de amigo de novo, tá? Eu gravei um vídeo dando as dicas de como a Microsoft pode salvar o Xbox. Então, mais uma dica. Copia o que a Sony fez. Copia o coleguinha, porque esse movimento da Sony, por mais que as pessoas hoje pensam que ninguém vai comprar um SSD com 8 TB de armazenamento porque prostituição e contrabando de drogas não são vistos com tão bons olhos pela sociedade cristã conservadora ocidental, mas pelo menos oferece alternativa para quem tem bala na agulha para isso. A Microsoft precisa fazer a mesma coisa. Caso contrário, a médio e longo prazos, a gigante de Redmond vai perder público, ainda mais público, para os japoneses. E olha que a Sony às vezes é teimosa para determinadas coisas. A gente está falando de uma cultura que é o tanto quanto cética para determinados temas, não é mesmo, Nintendo? Nintendo que é dona de criar políticas que acabam travando o progresso da própria empresa, e aí quando vai ver, os jogos param de ser vendidos porque não tem ninguém divulgando os jogos. Mas enfim, a Nintendo ao menos utiliza ainda a mídia física para os seus jogos. Então é isso. Fica a dica para a Microsoft. Copia o que a Sony está fazendo, porque a tendência de futuro, e com o próprio avanço tecnológico, isso não vale só para videogames, vale para smartphones, computadores, tablets, enfim. O próprio avanço tecnológico fará com que esses softwares, chamados jogos, fiquem cada vez maiores no espaço de armazenamento consumido. Então, pensa, olha para o cenário, pensa 10 vezes e copia o que a Sony fez, tá? Coloca mais armazenamento no Xbox e permita, de alguma forma, que os usuários do Xbox façam a expansão do armazenamento por vias mais práticas e menos custosas. Não dá para ficar dependendo do cartão de expansão da Seagate, que, insisto, custa, sei lá, o passe de um bom jogador do São Paulo para alguma equipe do Chipre. O Chipre foi o primeiro país que eu pensei, por isso que eu falei nele.